Olá, pessoal. Boa noite. Olá, tudo bem, pessoal? Olá, Ian. Oi, Douglas. Boa noite. Geórgia. Gente, não é uma pegadinha. Hoje eu vou conduzir a live. A Micaela, infelizmente, teve um pequeno imprevisto. Ela pediu para eu substituí-la e cá estou eu. Estou aguardando. Boa noite, Gê. Daniel, Joseane, Alana, muito obrigada por prestigiarem. Eu acho que essa live tem um tema bastante nebuloso e que causa muitas dúvidas. Muita gente, eu fiz uma pergunta no meu Instagram pessoal, perguntando o que vocês achavam que era teoria tributária crítica. E alguns ousaram mandar a resposta na caixinha, mas alguns me perguntaram no direct e realmente não sabiam defini-lo. Acho que é um tema ainda muito nebuloso para muita gente, só que é um tema muito importante para a gente pensar na reforma tributária que a gente quer. Por exemplo, essa é uma das aplicações práticas mais emergenciais desse assunto. O Carlos acabou de entrar, vou pedir para ele aderir. E aí, Marcos? Jonatas, planner tributário, oi, gente. Oi, Carlos, tudo bem? Boa noite. E aí, boa noite. tudo bom? Boa noite. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Nos vemos hoje mais cedo na aula de Direito Fundamentais. Bom, professor... Eu dei aula hoje de 9h30, meio-dia e meia, de 2 às 4, de 6 às 8h20, e agora estou aqui. Você vê. Essa é a vida de professor, gente. Tem que admirar pra caramba, porque é muito extenuante. Não dá pra calcular docência com hora-aula. Não dá. Não. Bom, gente, como eu avisei, não era pra eu conduzir a live, mas cá estou eu. E, de todo modo, o protagonista da live não sou eu, não era a Micaela, é o professor Carlos Alexandre, que, para todos os efeitos, não precisa ser apresentado, mas eu apresento de todo modo, porque é a praxe e é a minha oportunidade de massagear o ego do professor e de fazer toda a deferência e a gratidão que eu tenho por ele, por tudo que me ensinou. É um grande tributarista, um grande advogado tributarista, ele é coordenador do Isenza, fundador do Isenza, Coordenador do curso de Direito. O Isenza é de 1920 e pouco. Não, o Colégio Auxiliador Beleza. É professor lá da UERJ, professor na graduação, foi meu professor no mestrado e no doutorado. E, bom, gente, o nosso tema é teoria tributária crítica. E como eu já aventei aqui com vocês, quando eu botei a caixinha lá perguntando o que vocês achavam que teoria tributária crítica é, o que faz mais sentido perguntar em primeiro lugar para o professor é: professor, o que é isso? O que é teoria tributária crítica? Vamos lá. Preparei uns roteiros aqui para melhor explicar. A gente tem visto uns movimentos muito bacanas, muito bem-vindos aqui no Brasil, de teoria tributária crítica, né? De grupos de pesquisa, de estudo, levantando questões relevantes, mas outsiders à academia tributária, a academia tributária tradicional, questões que ficam totalmente fora da agenda tributária, que é a questão de tributação e gênero, né? Por exemplo, lá na FGV, a professora Tatiana Piscitelli faz um trabalho muito bacana. Tem um movimento na Procuradoria da Fazenda de mulheres discutindo a questão da tributação do gênero. Questão de tributação em raça, recentemente eu vi no Jota, né, um grupo que tem o nome de Black Tax Matters, né? Tributação em opção sexual, né? Tributação em incapacidade física. Então, nós temos visto no Brasil alguns movimentos isolados, muito bem-vindos, muito interessantes, né? Com argumentos, com discussões muito profundas, mas movimentos isolados que não estão dialogando e que talvez não tenham percebido que esses movimentos em conjunto, eles representam um giro teórico. Eles compartilham elementos epistemológicos, filosóficos, metodológicos, elementos comuns que fazem com que a gente possa falar de uma espécie de teoria unitária com uma diversidade temática.
entre eles. E esse movimento, digamos, de outsiders, esse movimento voltado a jogar para dentro da academia tributária temas que ficavam totalmente fora da agenda, ganhou nos Estados Unidos, né, o nome de Critical Tax Theory, né, de teoria tributária crítica. Se tornou esse giro teórico um movimento assim, muito mais abrangente, né, em relação ao que acontecia nas décadas de 70 e 80 de artigos isolados, movimentos isolados, que não se comunicavam. E eles têm, como eu disse, elementos muito comuns. Para eu explicar exatamente quais são esses elementos comuns e, portanto, o que vem a ser a teoria tributária crítica, a gente tem que partir em relação ao que eles criticam, né? Então, assim, nós podemos dizer que a justiça ela está no coração das grandes questões tributárias. Como está no coração das grandes questões jurídicas, não é diferente para o direito tributário. E quando a gente discute justiça tributária, eu acho que a gente pode falar de duas correntes dominantes que discutem entre si. Uma primeira eu posso chamar de teoria liberal conservadora. O que é essa teoria liberal conservadora? Ela defende uma neutralidade, assim, a intervenção mínima do Estado nas escolhas econômicas e profissionais, e, portanto, o tributo não pode interferir em escolhas econômicas e profissionais. De um outro lado, a gente tem uma teoria que a gente pode chamar de teoria igualitária, que diz que não. O tributo ele tem que cumprir um papel redistributivo, regulatório, portanto, não há que se falar nessa neutralidade, essa neutralidade intencional. O Estado, por meio do tributo, deve intervir para fins redistributivos, regulatórios, mas focado em redistribuição de renda, focados na redistribuição em razão da desigualdade econômica. A teoria liberal vai dar uma ênfase no desenvolvimento econômico, né? Já a teoria igualitária vai dar ênfase numa justiça social fundada como problema a desigualdade econômica. A teoria liberal, na tributação da renda, vai defender a proporcionalidade. A teoria igualitária vai defender uma forte progressividade em razão de desigualdades de renda. Na tributação sobre o consumo, a teoria liberal vai, né, como a gente está vendo nas propostas de reforma, vai defender que a simplificação, a simplicidade, ela deve se sobrepor, inclusive, à equidade. Por isso ela é contra recortes na legislação sobre tributação sobre consumo, benefícios fiscais. A teoria igualitária vai defender uma tributação seletiva, né? Vai defender que deve haver a previsão de benefícios fiscais em razão dos mais pobres, vai se preocupar com a regressividade tributária em razão dos mais pobres e, portanto, um sistema de benefícios para os mais pobres, sempre pensando no problema econômico. A teoria liberal vai dizer que os problemas sociais devem ser resolvidos mediante o gasto. Já a teoria mais igualitária diz que os impostos têm, sim, uma função socioeconômica, isso desde Adolfo Wagner, você conhece bem, você relatou Adolfo Wagner na disciplina de leituras clássicas, vai dizer que os impostos têm, sim, uma função socioeconômica e, portanto, tem que se preocupar com a questão, desde o primeiro momento da incidência tributária, com a questão das desigualdades econômicas. No plano metodológico, a teoria liberal vai defender sempre a interpretação mais literal, fechamentos conceituais em nome da segurança jurídica. A teoria libertária vai defender uma perspectiva mais teleológica, vai ser contra esses fechamentos conceituais se isso for funcionar para uma maior equidade vertical, sempre tendo a desigualdade econômica como problema, como parâmetro. A teoria liberal vai ser contra a indelegabilidade para a atuação administrativa, ainda que seja pela equidade. A teoria igualitária vai defender uma delegabilidade se isso for necessário para a melhor realização da equidade tributária. No plano do planejamento tributário, a teoria liberal vai ser a favor da máxima liberdade de planejamento, a teoria igualitária vai defender o combate ao planejamento tributário agressivo em razão de um dever fundamental de pagar impostos e contribuições para custeio do Estado social. A questão, mais uma vez, envolvendo o bem-estar social econômico. Por fim, a teoria liberal vai colocar a segurança jurídica como principal valor e a teoria igualitária, digamos, a equidade vertical em razão das desigualdades econômicas.
Esse é o cenário, esse é o debate que existe tradicional na academia tributária, que busca influenciar as reformas tributárias, e o ponto central de divergência entre esses, para mim, é como tratar, como o tributo deve se relacionar com as desigualdades econômicas. A teoria tributária crítica vem, com toda a força, dizer o seguinte: olha, não é que esse debate não seja relevante, mas essa obsessão em colocar a desigualdade econômica no centro da discussão acaba ofuscando, acaba afastando o problema de outras desigualdades, que são desigualdades não econômicas, desigualdades essenciais, desigualdades tão duradouras, desigualdades tão dramáticas quanto as desigualdades não econômicas, mas não entram no debate em relação ao papel do tributo, que são as desigualdades de gênero, de raça, né? Desigualdades de opção sexual. Ou seja, isso ofusca a teoria tributária, que vai dizer o seguinte: olha só, isso acaba não permitindo que vocês percebam como sistemas tributários atuando na realidade acabam por exacerbar, acabam por agravar essas desigualdades não econômicas que ficam fora, que são outsiders, que ficam fora do debate acadêmico. Portanto, essa obsessão ou essa exclusividade de discutir esse embate sempre em torno apenas da desigualdade econômica cria uma lacuna acadêmica, cria uma lacuna no debate, inclusive político, e é uma lacuna perversa, né? Por exemplo, assim, apenas para exemplificar o meu debate, o meu ponto, se nós pegarmos homem e mulher que estão na mesma faixa de renda, qualquer tipo de diferença em relação a alcançar essa mesma renda, ela pura e simplesmente é invisível para o debate tradicional. O debate tradicional não consegue enxergar que, provavelmente, por razões, enraizadas nas sociedades contemporâneas, nesse mercado, essa mulher, para receber essa mesma renda, provavelmente trabalha mais tempo ou exerce um cargo até maior, com maiores responsabilidades, com maior gasto de tempo no trabalho fora de casa, mas e ainda por cima exerce um papel na família tradicional de cuidados domésticos, de cuidado com crianças, e, portanto, tem um gasto de tempo. Não sei se você lembra, quando eu abordei esse assunto de tributação e gênero naquela aula que você me convidou, eu trouxe um dado, um gráfico que mostrava que efetivamente as mulheres trabalham mais para obter menos renda do que os homens. Então não é nem uma coisa que a gente pode inferir da realidade. A gente pode inferir da realidade, mas foi inclusive empiricamente averiguado. Não, assim, um dos grandes aportes metodológicos da teoria tributária crítica é trabalhar tanto com historicismo quanto com dados empíricos, com fortes dados empíricos. E existem fortes dados empíricos que dizem que essa mulher que ganha a mesma coisa provavelmente está numa situação no mercado com maiores responsabilidades para ganhar e ainda tem o tempo gasto, né, o esforço físico e psicológico para cuidar da casa. E esse tipo de custo social, custo familiar, custo tradicional, isso não entra no cômputo da discussão sobre a renda disponível e muito menos entra no debate tradicional. Assim, para o debate tradicional, havendo a equalização de renda, a tributação é neutra. Mas, ao contrário, a tributação ela não é neutra. Ela justamente vem enraizar essas diferenças. Então, portanto, o grande ponto da teoria tributária crítica, e por isso que ela é crítica, embora ela assuma várias premissas e fundamentos da teoria igualitária, ela não se distancia em termos filosóficos da teoria igualitária, mas ela vai criticar também a teoria igualitária por conta dessa obsessão na desigualdade econômica, que isso acaba ocultando outras desigualdades. E aí, fazendo aquele paralelo que eu fiz em relação à neutralidade, imposto, à progressividade, o que eu posso dizer? Para a teoria tributária crítica, a neutralidade, a ausência de neutralidade é um fato, mas não como problema que a teoria liberal aponta. O que ela diz é que o tributo, o sistema tributário realmente não é neutro, mas ele não é neutro no sentido de, na verdade, o status quo exacerbar essas discriminações para esses grupos historicamente
subjugados, historicamente em desvantagem no tecido social. Em relação à ênfase, a ênfase dela é na justiça social, mas não a justiça social em termos meramente econômicos, mas em relação a essas diferenças existenciais. A tributação da renda ela deve ser progressiva, mas a progressividade não deve levar em conta apenas, exclusivamente, capacidade contributiva, disponibilidade de renda, mas também todos esses custos sociais adicionais que grupos minoritários em desvantagem sofrem no mercado de trabalho tradicional e na família tradicional. Em relação à tributação sobre... Posso engatar aí? Eu tenho algumas perguntas. Deixa eu só acabar, então, esses paralelos. Em relação à tributação sobre o consumo, por exemplo, a teoria tributária crítica vai dizer o seguinte: o sistema é regressivo e os sistemas regressivos são mais ainda regressivos para esses grupos minoritários, que têm padrões de consumo diferentes, né? E aí surge a discussão sobre Pink Tax, mas eu acho que nem é a única discussão. Talvez não seja nem a mais importante, a Pink Tax. Eu acho que as mulheres têm necessidades que são diferenciadas, têm padrões de consumo mais voltados para a família, isso de forma tradicional é assim, né? Também existem dados empíricos para isso, né? Também em relação, aí há uma conexão com a desigualdade econômica, né? No Brasil nosso, os negros pobres são mais pobres que os brancos e, portanto, são mais afetados ainda pela regressividade na tributação sobre o consumo. E aí, no plano do papel do tributo, a teoria tributária crítica vai sim defender um papel regulatório, vai sim defender um papel redistributivo. No plano metodológico, como eu te falei, vai dizer que o direito tributário ele é resultado necessariamente de forças sociais, de forças econômicas, portanto, o historicismo, o método histórico é relevante para se definir padrões de interpretação, né? Principalmente como que essas desvantagens foram historicamente construídas, e, por fim, a teoria tributária crítica, ela vai defender como valor supremo a equidade vertical, mas não em função exclusivamente de desigualdades econômicas. Então, só para resumir, se eu fosse definir a teoria tributária crítica, eu ia dizer que é um conjunto de ideias que se volta contra o mainstream, se volta contra o debate tradicional no direito tributário, que foca exclusivamente na desigualdade econômica. Ela vem a propor duas coisas. Ela vem propor, primeiro, a se investigar como que as leis tributárias, atuando na realidade, vêm a exacerbar essas desigualdades e o que poderia, no plano redistributivo e regulatório, o sistema tributário fazer para ajudar a reduzir essas desigualdades não econômicas e sim essenciais. Isso que é a teoria tributária crítica. Eu acho que tratar ela como um movimento autônomo, né, mas o movimento intelectual unitário pode trazer melhores resultados do que se entender que movimentos isolados, movimentos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aqui falando de gênero, ali falando de raça, aqui acolá falando de opção sexual, eu acho que podem produzir. Eu acho que tratar isso como uma teoria unitária e conseguir identificar esses elementos epistemológicos, metodológicos, filosóficos comuns e, assim, verdadeiramente construir uma teoria alternativa, não radical, a gente tem que trabalhar essa ideia, não radical, mas alternativa em relação ao debate tradicional. É isso que é a teoria tributária crítica. Métodos próprios, fundamentos filosóficos próprios e por aí vai. Bom, antes de eu engatar nas perguntas, eu só queria falar para a galera que está botando pergunta nos comentários, se vocês quiserem que a gente responda, que eu coloque as perguntas para o professor responder no meio da live, manda aqui na caixinha de perguntas que tem tipo um balãozinho de perguntas, acho que fica mais fácil eu controlar, porque senão eu perco nos comentários. Senão, no final, a gente atenta a essas perguntas que estão nos comentários, pode ser? E aí, as minhas perguntas, e você já foi pincelando ao longo da sua exposição, mas é que quando eu penso em teoria tributária crítica, realmente o que me vem à cabeça são vários parâmetros. E aí, uma primeira pergunta é possível falar em uma teoria tributária crítica ou são várias? A segunda pergunta seria, existe esse rechaçamento da desigualdade econômica como coisa central? Afasta isso como um problema ou tenta fazer uma composição de interesses
tutelados positivamente pela Constituição. Repete para mim essa última pergunta. E a terceira pergunta... Não, repete para mim a segunda. Repete para mim a segunda. Se existe um afastamento da questão da desigualdade econômica ou se a tentativa é de fazer uma composição desse objetivo conjuntamente a outros interesses tutelados positivamente pela Constituição. E conectado com essa pergunta, a última pergunta seria: se existe esse interesse de composição, a galera que está desenvolvendo aí a teoria tributária crítica ou as teorias tributárias críticas, elas têm logrado fazer essa composição? Então vamos lá, excelentes perguntas e em alguma medida a sua primeira pergunta se refere mais aos fundamentos e escopos da teoria tributária crítica. A sua segunda pergunta tem a ver com presente e futuro da teoria tributária crítica. E a terceira, resultados. Primeiramente, como eu te falei, eu acho que dá para trabalhar uma teoria unitária. Primeiro, pelo grande ponto do porquê que todas elas são críticas. Porque elas se voltam justamente contra esse debate tradicional. Todas elas. Todas elas. Né? Todas elas vêm discutir que o problema não é só de desigualdade econômica, mas também de reconhecimento. Mas também de reconhecimento. Né? Muito das tentativas, das propostas mais radicais, muitas vezes as propostas mais radicais que eu estudei, elas nem realmente objetivavam alcançar um resultado prático. Mas é uma força simbólica de chamar o debate para dentro da agenda. Tá? Então, primeiro, esse giro teórico crítico, ele tem um elemento comum entre esses temas diferentes de, olha só, o debate não é só desigualdade econômica. Mas também os escopos, os objetivos mais importantes desses temas, espaços, são elementos comuns, são escopos comuns. Todos eles objetivam olhar para as leis tributárias e identificar discriminações, preconceitos explícitos e implícitos que vêm justamente a exacerbar, a agravar esse quadro de discriminação. Então, assim, o objeto de crítica é o sistema tributário como ele de fato opera e como que ele, ao operar, ele acaba mantendo um status quo discriminatório. Então, todos eles têm esse escopo em comum. E dentro desse escopo comum tem uma análise, primeiramente descritiva, de identificar nos códigos, nas leis de imposto de renda, esses preconceitos explícitos e implícitos. Posteriormente, assim, e eu acho que isso é comum também de todas as abordagens, é o objetivo de mostrar também como que essas leis tributárias e esses vieses discriminatórios, na verdade, refletem a sociedade. Na verdade, refletem uma cultura de discriminação presente na sociedade. Então, vejam que há até um jogo de influência recíproca. Né? Então, há tanto a necessidade, há tanto o objetivo de identificar essas discriminações explícitas e implícitas, como acusar, condenar o quanto que isso é esse reflexo de um sistema maior de discriminação, um sistema enraizado de discriminações. Depois, tem o objetivo de chamar a atenção, todos eles têm o objetivo de chamar a atenção para as narrativas. Né? Eu poderia dizer que um teórico tributário crítico, a preocupação tributária é secundária. A preocupação principal dele é a própria discriminação e chamar a atenção para a narrativa daquele grupo em desvantagem. Então, tanto que tem autores que dizem, olha só, me preocupo com o futuro da nossa teoria, mas a gente já conseguiu colocar esses temas na agenda de discussão. Ainda que demore para ter resultados práticos, nós já temos o reconhecimento. Então é um tema que já não é tão outsider. A gente pode ver isso aqui na nossa academia nesse começo. Tanto que essa live está acontecendo. Né? Poderia ser uma live impensável há 2, 3 anos atrás. Então, ainda que o resultado prático venha a demorar, a narrativa já está sendo reconhecida. Mas, obviamente, não tenha dúvida que o objetivo, digamos assim, ideal a ser alcançado influenciar
os reformistas influenciar os políticos, influenciar os legisladores, para que olhem com mais cuidado o sistema tributário e como que ele está desenhado para exacerbar essas desigualdades. E há um ganho para o direito tributário, não sei se você percebe, mas há um ganho de direito tributário em fazer o direito tributário ele dialogar com outras ciências que normalmente ele não dialoga. Quando o direito tributário quer sair da sua caixa, ele vai dialogar com a economia, mas não dialoga com outras ciências sociais, com a sociologia, com a antropologia, entendeu? Com a história, né? Com a filosofia moral. E eu acho que esse tipo de abordagem amplia esse diálogo interdisciplinar do direito tributário. Então, eu acho que há um ganho também de sofisticação teórica para o direito tributário. Já em relação a se a teoria tributária crítica quer excluir ou não a questão da desigualdade econômica, é uma pergunta muito boa, muito inteligente, e que nos leva a discutir o futuro da teoria tributária crítica. E eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Bem, a teoria tributária crítica ela surge como disciplina por meio de uma coletânea chamada Tax in America em 1997. A partir dela, ali foi o primeiro momento que reuniram diferentes teóricos que discutiam esses temas esparsos, e a partir daquele momento todos eles começaram a se auto-intitular de teóricos tributários críticos. Isso rendeu frutos, outras pessoas escreveram. Também houve simpósio para criticar a teoria tributária crítica, acusou de ser muito romântica, acusou de fabricar desigualdades de gênero, de raça, onde só existiam desigualdades econômicas. Acusaram de propostas irreais, de propostas que não iriam se consolidar na prática. E aí, num dado momento, a teoria tributária crítica sofreu um certo refluxo, começou a refletir, que na verdade não alcançou um espaço acadêmico e político que esperava. Houve, sim, um progresso acadêmico, mas, obviamente, não passou a ser da noite para o dia uma teoria em mesmo pé de igualdade com as tradicionais. Né? Não passou a ser uma disciplina obrigatória de um curso de direito. Mas outros encontros. Tanto que anualmente há um seminário de teoria tributária crítica. E o que observaram nesses seminários é que o campo foi abrangendo, o campo foi sendo ampliado, ficando mais abrangente. E hoje eles começaram a pensar em estratégias de alcançar uma audiência maior e de influenciar o poder político. E a partir daí começaram a dialogar com o problema da desigualdade econômica. Começaram a tentar fazer o que eu posso chamar aqui de uma reconciliação pragmática. Não vamos tentar reconciliar, assim, de dizer o seguinte: desigualdade econômica é relevante, não é o único problema, mas também não é um problema estranho. Eu vou dar um exemplo como eu penso, né, a questão, por exemplo, da progressividade em relação homem versus mulher. Eu falei isso numa palestra ano passado lá para o Instituto, Universidade, não me recordo agora, do Rio Grande do Sul. Toda e qualquer diferenciação de alíquota que a gente propõe do imposto de renda que não esteja calcado na capacidade contributiva pode ser tida como radical ou até mesmo como injusta. Então eu pura e simplesmente chegar e dizer, olha só, uma solução para esse problema do maior custo social da mulher e homem no mesmo patamar de renda, mas a mulher tem que ter uma tributação inferior porque ela tem um custo social maior. Eu estou dando esse nome de custo social, pode ser um custo familiar, mas eu acho que ela tem um custo social maior, ela tem mais anos de preparação para chegar nesse ponto, porque ela normalmente é discriminada no mercado, né? E ela tem esse problema, né? Ela tem esse custo maior adicional comparado ao homem de seus afazeres domésticos, mesmo que ela não realize esses afazeres domésticos diretamente, ela vai fiscalizar quem faz, né? E de cuidar de criança. Como traduzir isso para o direito tributário? Simplesmente eu chegar e dizer que, por conta disso, ela teria que ser compensada com uma certa dedução a mais que o homem, ou com uma alíquota menor, que é o que eu penso, isso talvez não soasse radical e não alcançasse audiência. Mas se nós começarmos a pensar que esse custo social maior tem um viés econômico também,
né? Tem um custo de tempo, tem um custo de esforço que tira dela a possibilidade de ela poder estar adquirindo mais renda ainda. Portanto, ela tem um rendimento não remunerado nos seus afazeres domésticos que ele toma. Desculpa. Ela tem um afazer doméstico, uma tarefa doméstica que não é remunerada e que lhe toma um tempo que exclui ela da possibilidade de adquirir um patamar de renda ainda maior. Isso é um custo. Isso é um custo. Que estatisticamente é demonstrado que é maior da mulher para o homem. Então, isso, na realidade, sendo um custo e pensando em renda líquida, em rendimento líquido como base, né, a base tributável ideal para o imposto de renda, eu acho que talvez não seja possível mensurar esse custo a título de dedução, ela mereceria, no âmbito de progressividade de alíquota de imposto de renda, uma alíquota menor. Né? Se um homem tem uma alíquota de 25, como exemplo, ela pode ter uma de 23, 22. Isso aí não seria tão estranha a capacidade contributiva se você assume a perspectiva que esse custo social tem também uma faceta econômica. Opa, conciliei, ou pelo menos busquei reconciliar pragmaticamente a teoria crítica com o debate tradicional. Né? Com o debate tradicional. Assim, pelo menos é uma tentativa. Agora, é um paradoxo para a teoria tributária crítica. Ela vive esse paradoxo. O paradoxo qual é? Propostas mais moderadas que dialogam com a desigualdade econômica, mas que correm o risco de, da teoria tributária crítica, perder sua essência e a força simbólica da narrativa, ou manter propostas mais radicais, propostas mais fortes, chamando novamente a atenção para a agenda, mas correndo o risco de não ter nenhum efeito prático. O que se tem observado nesses seminários, nessas propostas novas, é que essa reconciliação tem sido perseguida. Né? Então, portanto, não é uma questão de, na medida do possível, pura e simplesmente ignorar a questão da desigualdade econômica. Não, eu acho que também nunca foi. Então, professor, antes de você entrar nos resultados, posso engatar numa outra pergunta que me veio à cabeça, eu estava formulando aqui, e acabou conectando com o que você falou dessa composição, porque a gente pode inferir que tipo de renda que a mulher poderia estar conseguindo se ela não tivesse esse ônus doméstico e de cuidado mais elevado. A minha pergunta é com relação a que tipos de desigualdades podem justificar esse tratamento desigual. A gente sabe que nem toda diferença pode deflagrar um tratamento desigual pela legislação tributária. Por exemplo, eu sou morena, uma menina loura, somos diferentes, porém isso não é uma diferença tutelada pela Constituição como uma desigualdade merecedora de algum tipo de modificação. Mas as desigualdades, que não são quaisquer diferenças, são as diferenças construídas no cenário cultural e histórico particular, que levam a um certo cenário como a desigualdade econômica, a desigualdade de gênero, de raça, enfim, essas sim poderiam não, a Constituição preceitua essa redução e exige essa redução. E aí a minha pergunta, toda desigualdade poderia justificar? E aí eu engato com uma coisa que a gente já tinha mencionado no nosso grupo de WhatsApp lá da nossa disciplina de direitos fundamentais. Os direitos dos animais, por exemplo. Aquele artigo que eu mencionei, que eu mandei para o pessoal, tinha uma menção a alguns projetos que previam incentivos tributários que reduzem o ônus tributário para aqueles que fazem aportes para proteção dos animais. Só que os animais eles não podem ser computados nessa composição com a desigualdade de renda, porque eles não oferem renda. E normalmente, isso eu não tenho dados a respeito, mas quem protege os animais é porque tem dinheiro o suficiente para direcionar esses recursos para uma pauta que é do seu coração, né? da sua pauta ideológica. E aí minha pergunta é, essas diferentes desigualdades todas devem ser computadas e elas conseguem todas serem compostas com a desigualdade econômica? Vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, assim, eu acho que há necessidade de se modificar o sistema, e o sistema está realmente exacerbando uma discriminação, quando ele começa a ser, digamos,
um motivo, uma razão, ou um dos motivos, uma das razões, para as mulheres, por exemplo, não fazerem escolhas livres. Tá? E principalmente as mulheres, acontecer da mulher optar a abandonar o mercado para poder trabalhar em casa. Assim. Dá um exemplo. Países, e é um exemplo que é nosso aqui, que eu já pensei, mas tem autores que falam países que autorizam a declaração conjunta de imposto de renda. Isso em um país em que a tradição é que o casal em que temos dois adquirindo renda, a tradição é que a renda do homem seja superior à da mulher. Isso é um padrão brasileiro, isso é um padrão tradicional, isso é fato, isso é descritivo. Ninguém está dizendo se isso é certo, se é melhor, é pior. Né? Não deveria ser assim. Vamos partir apenas do fato. Em países como o Brasil, que autorizam essa declaração, dizem o seguinte: a declaração tem que ser feita em nome de quem ofere mais renda, soma o rendimento, né, do outro. Então vamos partir do princípio que é o homem. Então a declaração é feita em nome do homem e a mulher vai somar o seu rendimento ao do homem, um rendimento inferior. Esses rendimentos vão ser somados e vão se sujeitar a uma alíquota progressiva. O porquê da escolha da declaração conjunta? Que isso vai favorecer no somatório das deduções o rendimento global. Isso vai favorecer o rendimento global. Principalmente porque o homem vai aproveitar das deduções próprias da mulher. Inclusive é normal que a opção seja todos os filhos entrarem como dependentes do homem e a mulher em conjunto. Mas qual vai ser a consequência dessa para o rendimento? Qual vai ser a consequência disso para o rendimento da mulher? A mulher, se fizesse uma declaração individual, ela iria pagar uma alíquota menor dentro de uma escala progressiva. No momento em que o rendimento dela é somado com o do homem, o rendimento dela já vai sofrer uma incidência superior da alíquota própria, mais alta, porque o somatório do rendimento foi. E aí muitas vezes fazem esse cálculo e dizem o seguinte: é melhor você ficar em casa. É melhor você ficar em casa. Nós vamos reduzir alguns custos que a gente tem em casa, pela sua falta de casa, e o que você está ganhando na rua, quando a gente pega e coloca no bolo, não está valendo a pena. E muitas vezes a mulher conclui com isso, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Inúmeras vezes pessoas próximas a mim, entendeu? Chegar a essa conclusão. Né? Ou seja, embora a declaração conjunta seja uma faculdade, tal como ela foi desenhada, ela parece que ela foi desenhada, portanto aí existe um preconceito implícito, ela foi desenhada para favorecer o rendimento do homem, não da mulher. E ainda cria um incentivo negativo para ela se manter no mercado. Cria, na verdade, um incentivo positivo para ela voltar para casa. E aí ela não faz a escolha livre dela mais. Tá? Então há uma crítica a isso, né? Como isso é desenhado, porque ainda que venha a favorecer o rendimento global, tal como desenhado, acaba prejudicando o rendimento individual dela e ela chega à conclusão de que o trabalho dela não tem valor. É um trabalho com menor valor. Existe uma proposta de uma das teóricas críticas, a Nancy Staudt. Ela tem uma proposta que foi tida como surreal, ela tem realmente muitos defeitos, mas ela dizia o seguinte: ela defendia que se imputasse uma renda ao trabalho não remunerado doméstico da mulher, mesmo que ela trabalhasse fora. Sobre esse rendimento incidisse imposto, portanto é um rendimento que não existe, né? Foi só imputado, é presumido, mas se presume esse rendimento, e essa arrecadação fosse vinculada ao serviço de seguridade social para a mulher, para que ela, por conta de todos esses arranjos, não dependesse, ao fim da vida, exclusivamente da aposentadoria do marido e da pensão. Sofreu crítica primeiro para perguntar como que ela estava transformando tributar em algo bom, se na verdade o que as pessoas querem é não ser tributado. Então como é que você imputa, você cria uma renda
para alguém que não está oferindo renda para que seja tributária. Por 2 motivos. Primeiro, de reconhecimento. Sim, ela não fala isso, mas eu senti isso. É uma ideia, é uma espécie de voltar ao Oliver Wendell Holmes para dizer: pagar tributo é o preço da cidadania. Né? Ou voltar a Adam Smith, né, que dizia que existe um imposto sobre escravos. Se você paga imposto, é que você não é escravo. Né? Ou o professor Ricardo Lobo Torres, inspiração nos doutrinadores alemães, dizendo que o imposto é o preço da liberdade. Ao sujeitar o trabalho doméstico à incidência de algum imposto, ainda que por meio de uma renda imputada, atribui-se valor a esse trabalho, atribui-se reconhecimento a esse trabalho, deixa de ser um trabalho de segunda classe para passar a ser um trabalho de primeira classe. Só que mexe com o problema da autonomia, né? Não, vou citar uma observação que a Tatiana Piscitelli fez na live da Semana das Mulheres Tributaristas, quando a gente aventou esse assunto da economia do cuidado, que eu achei muito interessante. Ela falou que esse assunto não foi levado em consideração na formulação de propostas efetivas pelo grupo que ela coordena lá em São Paulo, porque elas aferiram que a potencialidade para gerar um incentivo negativo da mulher ir para fora, ir para o mercado, seria grande. Porque na medida em que você atribui um valor para o trabalho doméstico, seria mais confortável em determinadas situações simplesmente ficar em casa e abandonar o trabalho fora. Então, eu achei muito interessante isso, porque a gente pensa na atribuição de valor apenas como o do reconhecimento do valor que efetivamente tem na recuperação da força laboral, enfim. E a gente não, talvez, a gente não complete esse raciocínio com essa consideração dos possíveis efeitos para o objetivo final, que é a mulher ter plena ingerência sobre a decisão que ela quer fazer. Quer trabalhar fora? Quer ficar em casa? Enfim. Então, mas aí que está o ponto. Assim, eu não concordo com a proposta dela, até por uma questão de autonomia. Ela dialogou com as demais mulheres, se elas querem pagar imposto sobre essa atividade, quer dizer, acho que não dá para impor. Mas ela tem um ponto importante. Assim, que ainda que não seja o valor uma renda imputada, é reconhecer que há um custo, há um esforço. Há um esforço. E esse esforço tem que ser, de alguma forma, remunerado pelo sistema tributário, ainda que seja por meio de uma alíquota diferenciada, ainda que seja por meio de uma dedução exclusiva. E aí eu começo a me questionar sobre essa questão da declaração conjunta, o quanto que incentivar as mulheres a fazerem suas declarações individuais não é o reconhecimento do papel da mulher para o sistema tributário. Né? É voltar àquela ideia do tributo como preço da cidadania. Se você quiser um exame empírico, eu não tenho em mãos, mas dentro dos declarantes de imposto de renda no Brasil, quantos são homens, quantos são mulheres. Isso vai revelar a precariedade da mulher no mercado remunerado e tributado em relação ao homem, o quanto que ela é o elemento B na declaração conjunta. Isso é um desvalor para a mulher. E aí o que acontece é que o desenho da declaração conjunta é um incentivo a esse desvalor. Ela ser esse acessório, ela ser essa dependente, até o ponto de que para de compensar essa declaração, não a declaração conjunta, mas para de compensar o somatório do rendimento dela. Então, na verdade, o que deveria compensar era a declaração individual dela, a tributação dela individual, dividindo as deduções com o homem, mas que valeria a pena porque ela tem uma alíquota inferior, porque se reconhece a progressividade em razão, seja da disparidade de oferta no mercado, mas seja, acima de tudo, se é para dialogar com a desigualdade econômica, que ela tem um custo social maior do que o homem. Então, isso era uma proposta que eu acho que seria uma reconciliação pragmática e teria um efeito que o movimento feminista tem dentro da teoria tributária crítica de dar valor a essa economia doméstica, de dar valor a esse trabalho não remunerado, e isso, assim, do ponto de vista do que vem a ser a política de reconhecimento da mulher no mercado, acho muito relevante, muito importante. Uma outra coisa que eu refleti, né, e aí você vai encontrar
uma discriminação implícita. Eu sei que tem gente que não vai concordar com isso, mas é óbvio. Mas você vai me responder por intuição. Eu que vou te perguntar agora. Vamos trocar aqui na live aqui. Mas você vai me responder por intuição, porque eu também não tenho esse dado. Mas é uma intuição, e é uma intuição que eu tiro da minha vida prática de advogado. Dentro dos 100% daqueles que são remunerados por distribuição de lucro com processo de pejotização e, portanto, não pagam imposto de renda sobre esse lucro distribuído, quantos você acha que são homens, quanto que você acha que são mulheres? A minha pergunta é, quanto que você acha que homens engajam nesse tipo de empreendimento, enquanto a mulher é remunerada num emprego fixo, um emprego de carteira assinada? Você tem alguma noção? Não, eu acho que talvez tenham muitas mulheres. Eu acho que... Tem muitas, tem, mas eu estou falando de comparativamente. Não, eu tô aqui pensando, porque... Não, é que pejotismo, que chegue nessa sofisticação, a maioria homens, isso. Mas, absurda. Eu, pelo menos aqui, dos meus clientes, em torno de 90% não estou chutando. Eu fiquei na dúvida, porque o empreendimento feminino em pequenos negócios é uma coisa bem significativa. Eu estava vendo uns relatórios que estavam do trabalho feminino da mulher no mercado, e esse era um dado bem interessante, assim, que até me causou surpresa positiva. O quanto que pode ter se desenvolvido, mas ainda eu acho que há um abismo em relação ao homem. Não, sim. Eu ainda acredito que haja um abismo enorme em relação ao homem. E aí, no fim das contas, você vê que essa isenção não é só uma questão de beneficiar aquele que faz o planejamento, mas beneficia o homem. Sim, total. Enquanto que talvez... Né, outra questão que eu tinha feito naquela aula, a totalidade de declarantes de imposto de renda, a maioria são homens, da totalidade de imposto de renda efetivamente pago, o valor absoluto era das declarações prestadas pelos homens, mas se você computasse aquilo que foi aqueles rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e os rendimentos sujeitos à isenção tributária, a maior parte dos rendimentos eram masculinos. As mulheres que se valiam dessas duas modalidades eram muito menores. Ou seja, no final das contas, a alíquota efetiva quando era mulher acabava sendo maior, muito embora elas sejam a minoria dos declarantes e a minoria no pagamento do valor total. E aí você pensa num casamento em que aquele que se beneficia da isenção é o homem. E ela está trabalhando com retenção na fonte, com incidência total na sua remuneração. E isso é mais um incentivo negativo de troca de papéis. Em que sentido? Não, volta para casa. Volta para casa. Retenção então, quando você não tem muito jeito. Não, e no final, assim, e eu cansei de ver, assim, eu sou de Campos, eu sou do interior, então talvez eu esteja mais próximo disso de quem mora na capital, mas eu canso de ver casais amigos aqui que as mulheres param de trabalhar e voltam para casa. Porque no fim das contas, ao assumir todos os afazeres domésticos, o cuidado da casa, ou até ajudar o marido em casa, né, no trabalho dele, ela vai voltar para um trabalho não remunerado, mas ela vai remunerar o marido dela por meio do seu trabalho. Isso foi a partir de um incentivo negativo que o tributo cumpriu seu papel. E aí, então, posso engatar numa outra pergunta, professor? A teoria tributária crítica, pensando no sistema que ela teria construído para sanar essas significativas diferenças, ela teria que partir de um pressuposto de constante modificação, né? Porque se ela for eficaz, ela vai diminuindo os abismos. Se os abismos forem sendo sanados aos pouquinhos, e se a teoria crítica tem um compromisso com o empirismo, com os dados práticos, ela presume que o sistema tem que estar sempre se modificando, né? A teoria tributária crítica, ela parece que ela surgiu sem querer surgir. Ela vive querendo morrer. Ou seja, se o problema acabar, ela vai se dar muito por satisfeita. O problema todo é que ela não acredita nisso. O
trato que se dá essas discriminações em vários artigos é discriminações duradouras e permanentes. Duradouras ou permanentes. Então, não se enxerga na sociedade que isso seja uma redução. Qualquer rearranjo vai levar... Redução, uma política de contingenciamento, sei lá. Não, agora, a gente está falando muito de gênero, mas também tem muitos artigos trabalhando a questão da raça, né, de quanto que, principalmente no que se refere à tributação sobre o consumo, né, e opção sexual. Aqui no Brasil, acho que a gente foi até um pouco adiante. A Receita Federal já há um tempo admite a colocação do parceiro como dependente, mas existem regimes que não reconhecem isso. Assim, a discussão ela é mais abrangente. O que eu vejo em termos de futuro, de como você fala, como é que vai trabalhar, como é que vai mudar, eu acredito muito nesse papel investigativo por um olhar crítico. Qual é o principal papel, talvez, da teoria tributária crítica? Como eu falei, de trazer para a agenda. É fazer com que as leituras que temos do regulamento do imposto de renda não sejam mais leituras típicas de Estado. É uma leitura investigativa de descobrir essas discriminações implícitas, de identificar em que pontos que você tem no código, né, ou que você tenha no regulamento do imposto de renda, ou que você tenha em outras espécies legislativas, a que ponto que se tem um incentivo ali à manutenção de um status quo discriminatório que não começou com o tributário. Estou dizendo que o direito tributário, pura e simplesmente, ele produz a discriminação. Estou dizendo que o direito tributário ele exacerba uma discriminação existente, própria do mercado, própria da sociedade contemporânea. E aí, quando eu falei da neutralidade, a teoria tributária crítica diz que assim, a neutralidade já seria um grande passo. Ou seja, se o imposto não... o desenho feito do imposto não exacerbasse essa discriminação que já existe, já seria um grande passo. Só que ele não é neutro, muito ao contrário, ele exacerba, ele incentiva, né? E por esse motivo, eu acho que o grande papel que se pode ter é despertar esse olhar crítico, né? A leitura não é assim, quero dimensionar a base de cálculo, considerado as deduções. A leitura vou dimensionar a base de cálculo, identificar as deduções, e será que essas deduções elas são justas sob essa perspectiva crítica? Né? De como essas deduções foram atribuídas, elas não estão dando um incentivo negativo de manutenção dessas discriminações já existentes. Acho que se despertar no tributarista esse senso crítico investigativo já é um grande passo. Já é um grande passo. Né? E aí, por isso que eu digo que é uma teoria unitária. Isso já é um outro olhar. Isso já é um outro método. Isso já é uma outra preocupação e um outro escopo. Né? Daniel, então, deixou uma pergunta que eu ia fazer para você. Posso falar? Pode. Que é como que a gente lida, então, como é que a teoria tributária crítica deve lidar com os conflitos de interesse, com as eventuais contrariedades que elas acabarão incorrendo devido aos parâmetros distintos, as distintas desigualdades que pretendem combater. Não, eu acho que como tudo tem que acomodar, né? A gente tem que acomodar. Agora, eu acho que primeiro ele tem que apresentar na prática qual é essa contradição. Chegar, olhar e dizer, né, a gente sabe que existem discriminações cruzadas, sobrepostas, tem que sentar e identificar esses conflitos e tentar acomodar, e tentar reconciliar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma de que espero que uma boa teoria tributária crítica ela não seja uma teoria hierarquizante. Não há como hierarquizar gênero versus raça, raças versus opção sexual. Acho que há necessidade realmente de acomodar esses conflitos e buscar uma solução ótima, ou uma second best, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu chamo a atenção, ela não é perfeita, ela muitas vezes... Pra você ter uma noção, assim, o perigo do apelo emocional, por exemplo. Um texto que está na disciplina de Direitos Fundamentais, lá para frente vai ser lido, da Marjorie Kornhauser, que é uma
uma autora que eu já venho trabalhando já há alguns anos com ela. Tem aquele texto maravilhoso sobre as objeções implícitas nas teorias, nas filosofias sobre tributação. A gente já trabalhou nesse texto. E ela diz, ela tem um artigo que ela fala o seguinte, e a gente tem que investigar qual é o efeito prático dessa teoria dela. Ela diz que o discurso anti-progressividade tributária é um discurso tipicamente machista. E que o discurso feminista é necessariamente a favor da progressividade tributária. E por quê? Porque, do ponto de vista, acho que até do ponto de vista antropológico, seria sociológico, a mulher ela tem uma tendência comunitária muito maior que o homem. A mulher teria uma tendência de se preocupar com o outro, se preocupar com o sofrimento do outro muito maior. O homem seria muito mais selfish, seria muito mais egoísta, muito mais individualista do que a mulher, que seria uma característica natural. E que, portanto, o discurso anti-progressividade é um típico discurso do homem branco, hétero, ela chega a falar isso, mas não, acima de tudo é o discurso do homem. Eu acho que eu convivo com isso, mas não por ser uma característica natural, necessariamente, mas por uma característica desenvolvida pela educação que a gente recebe, pela educação também. Da deferência, da responsabilidade financeira. Não, eu não discordo. O problema tudo é assim, o quanto que isso é um apelo emocional. Isso me preocupa quando você começa a ter esse tipo de discurso, esse tipo de artigo, o quanto que um apelo me parece mais um apelo emocional e pode levar ao descrédito da teoria. Então, eu acho que você falou uma coisa importante, e eu estou nessa linha, de sempre a teoria buscar essa reconciliação pragmática, para não ficar pura e simplesmente... Assim, o maior perigo que a teoria tributária crítica tem é ser compreendida como uma teoria radical, uma ideologia radical, que pura e simplesmente quer afirmar espaço no campo das ideias e das narrativas. Não pode ser só isso. Ou seja, o trabalho investigativo crítico sério de identificar essas discriminações explícitas e implícitas tem que surtir frutos. Tem que surtir seus efeitos. E para isso, eu acho que se afastar dessas teorias emocionais, dessas propostas emocionais e mais radicais, e focar em dados empíricos, e focar numa análise realmente comportamental dos incentivos positivos e negativos, é o caminho adequado para refinar a teoria tributária crítica. Mas, volto a dizer, acho que o grande lance dela é unificar esses debates, para não parecer pura e simplesmente um movimento feminista contra a tributação, um movimento racial para a tributação. Não é isso, não é pura e simplesmente bandeira, como alguém acusou nos Estados Unidos, falando que a teoria seria mero levante de bandeira. Não é. Tem conteúdo científico, tem conteúdo filosófico, tem conteúdo teórico. Sim. Professor, eu estou catando aqui as perguntas que foram apresentadas nos comentários. E a Josiane perguntou qual seria uma medida prática, já que a redução de alíquota fere a isonomia. Acho que quais seriam as vias da tributação para criar incentivos positivos? Eu não acho que viola a isonomia se ficar assentado que existe uma discriminação que é agravada, existe um efeito negativo à escolha da mulher, ela acaba ficando sem escolha, a única escolha dela seria voltar aos afazeres domésticos. Eu não vejo como violação à isonomia. E digo mais, assim, a gente está buscando reconciliar pragmaticamente com a capacidade contributiva até para excluir todo e qualquer tipo de crítica à isonomia. Porque, tradicionalmente, quando se fala de isonomia tributária, é capacidade contributiva. Eu acho que a teoria tributária crítica discorda um pouco disso. Existem outros problemas de isonomia que não apenas a capacidade contributiva. Então, assim, eu não saberia responder bem essa pergunta porque eu não enxergo violação à isonomia. Acho que pode violar ou não. Depende de que diferenciação que está sedimentada. Né? Assim, primeiro, depende do grau de diferença da alíquota. Né? E depende de realmente se constatar, se justificar e de se provar tanto a discriminação quanto o efeito dela. E eu acho que é por isso que, quando eu falei que a teoria liberal trabalha com método literal, teoria igualitária com método teleológico, e
A teoria crítica vem nos trazer aportes empiricistas, vem trazer aportes historicistas, por causa disso. Assim, ela precisa, para ser legitimada, esses dados. Ela precisa trabalhar com esses dados, com esses números, para provar o que se tem. Porque, na verdade, a crítica é voltada ao sistema tributário como ele de fato atua. Né? E o ambiente real em que ele atua, de mercado. Né? Eu acho que precisa realmente de números para isso. Outra coisa aqui, outra pergunta do Daniel que eu achei ótima. Aplica-se a teoria crítica também aos grupos religiosos? Porque se aplicar, estamos fadados a sucumbir aos interesses da bancada evangélica. Tipo, que desigualdade que está ali envolvida? Porque me parece que os interesses de fé que acabam consolidando políticas públicas são os interesses dominantes. Eu verdadeiramente não refleti sobre questões religiosas. E em nenhum texto, e eu já li muitos textos sobre teoria tributária crítica de dezembro mais ou menos para cá, para poder construir aqueles módulos de direitos fundamentais, eu não vi ninguém abordar a questão religiosa. Né? E aí isso aí vai ter que dialogar com a questão da laicidade do Estado. Né? Assim, como que o incentivo positivo ou negativo... Também, né? Se a religiosidade é um aspecto a ser considerado para fundar incentivos positivos, e a segunda camada é, dentro da religiosidade, quais são os grupos dominantes e os grupos que estão em situação mais precária. E é válido a tributação vir como um meio de sanar essa precariedade de alguns grupos religiosos, que inclusive são perseguidos. Mas, é óbvio que o tributo, a função reguladora do tributo, tem seus limites, assim, não é panaceia, né? Então eu acho que eu não consigo, nesse momento, enxergar utilidade no campo da religiosidade. Sinceramente, eu teria que parar para sentar e pensar em casos práticos. Mas também penso que se a gente começar a abrir o leque para todo e qualquer problema social, a gente também pode levar ao descrédito da teoria tributária crítica. Assim, eu acho que ela é uma evolução, né, com o problema de grupos... Eu acho que no campo da religiosidade em si, merecer ou não receber uma tutela positiva da tributação, ela já recebe, né, com uma imunidade. Então, eu acho que está em outro patamar de discussão. Eu, particularmente, nem acho que a imunidade tributária dos templos é uma cláusula pétrea. Eu acho que ela pode ser extinta sem atentar contra a fundamentalidade da liberdade de religião. Eu sei que, assim, é um posicionamento meio minoritário, o Supremo não adere a isso, mas é a minha visão. Então, no cenário atual, ela já recebe um tratamento super benéfico do sistema posto. Concordo. Mas eu acho assim, o grande ponto que eu acho que sai desse debate nosso é essa questão metodológica. Né? Quais são os métodos, quais são as ferramentas para a teoria tributária crítica ser levada a sério? Assim, o que ela deve evitar para não passar, o que ela deve evitar para não ser levada a sério? Né? E o que ela deve, quais são os rigores metodológicos para ela ser levada a sério? Eu acho que isso aí tem que se avançar em leitura, em pesquisa, e quem sabe, né, na academia, ela possa conquistar um espaço bacana na academia brasileira e daí saírem propostas que verdadeiramente vão incentivar. Olha só, se nós pegarmos as propostas de reforma tributária que estão no jogo, né, com como eu falo, uma armadilha retórica da simplificação, ela está trazendo problemas de aprofundar a desigualdade econômica. O que dizer, então, das outras desigualdades? E eu digo eu não consegui ouvir, em momento algum, no discurso dos reformistas, qualquer preocupação com essas desigualdades não econômicas. E quando se manifestaram sobre a preocupação com as desigualdades econômicas, foi mera retórica, foi mero discurso, porque as propostas elas vão contrárias a qualquer medida que venha a combater a desigualdade econômica absurda que existe no Brasil hoje. Né? Então, mas o que dizer, então... Agora, isso é um vazio acadêmico também, no sentido de que
ter vazio acadêmico. Tem que ter cuidado com isso, que tem muita gente boa trabalhando esses temas. Mas eu digo assim, como movimento, como um giro teórico comum, independente, autônomo, né? Eu acho que essa perspectiva metodológica é importante. Bom, gente, a gente está dando aqui a 1 hora da nossa live. O professor foi incrível, acho que foi muito informativo a live inteira. Um tema muito desafiador, como você mesmo falou, um tema novo. E acho que a gente sai com mais coisa para pensar do que conclusões formuladas propriamente. Mas isso é bom, significa que a gente vai sair daqui produzindo mais coisas a respeito e, quem sabe, produzindo em sentido estrito, né? Quem sabe alguém aí se inspira a escrever a respeito e a fazer uma pesquisa relacionada com teoria tributária. Muito obrigada pela aula. Na realidade, eu não sei se vai acabar o tempo, mas na UERJ eu estou com 2 orientandas para escrever sobre tributação em gênero. São 2 orientandas. Uma do modelo antigo, né, que me escolheu durante o curso, e outra que veio nesse modelo novo, pandêmico, né, modelo pandêmico de indicar relator. E para as 2 eu falei, a gente vai ter que ter uma grande introdução de teoria tributária crítica para inserir esse debate dentro da teoria comum, porque eu acho que é importante colocar esse debate dentro de uma metodologia própria. Então, assim, veja, já temos 2 orientações de mestrado nisso. Isso é o debate entrando na academia. Exatamente, com certeza. Eu fico muito feliz de ver. Eu fiz um mestrado inteiro para descobrir só no final do mestrado que eu podia pensar na regressividade sob a ótica de gênero. E isso porque eu tô na ponta da que sofre com toda essa situação. Para ver como que é algo novo, e eu fico muito feliz que esteja pulsante na academia e que a gente esteja com 2 pesquisas em andamento. Eu acho que para uma linha pequena, 2 pesquisas é muito significativo. Não tenha dúvida. Exatamente. Bom, gente, muito obrigada pela Valeu. audiência, obrigada pela aula, professor. A gente se vê. E, gente, para quem quiser eu que agradeço. dúvidas, algo assim, e não deu tempo da gente tratar aqui, pode mandar pelo direct para o Tributário em Jogo ou para o meu pessoal. E aí a gente segue discutindo esse tema que está longe de ser conclusivo. E o Daniel está falando assim que agora é a hora da cerveja. Boa noite, gente. Eu vou fazer a segunda live agora para ele. Obrigado, tudo de bom. Se cuidem. Aí eu saio como?